bom dia. Jornal de Boletizei no ar, família desboletizada, sejam bem-vindos. Hoje o tema é por que eu fiquei super endividado. Vou mostrar as causas possíveis e ver se você se identifica em alguma delas. Roda a vinheta. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Rui Bezerra, perito contador aqui do programa de Boletizei. Feliz mais uma vez de estar aqui compartilhando com vocês conhecimento, novidades, notícias, conhecimento principalmente verdadeiro, íntegro e ético, para que vocês possam tomar as decisões com base em argumentos confiáveis. E isso é o objetivo aqui do Jornal de Boletizei, do programa de Boletizei, o maior portal, tá, de serviços jurídicos para endividados. Se liga! Então hoje, antes de seguir o nosso conteúdo, eu quero pedir para vocês curtirem nosso vídeo. Estou vendo que muitas pessoas estão chegando até nós, muitas pessoas estão se inscrevendo aqui no canal. E eu acho isso maravilhoso porque permite que mais pessoas também acessem o nosso conteúdo. Tá bom? www.deboletizei.com.br e o 21 999 27 7171. Marca uma entrevista lá, uma prévia do plano de pagamento. Nossa equipe vai poder te atender e encaminhar você para os nossos serviços, identificando qual é a sua necessidade. Mas hoje, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês um conteúdo riquíssimo sobre o que a gente vê nos nossos clientes que foram o caminho para chegar ao superendividamento, como forma de que vocês se resguardem para não percorrer esse mesmo caminho e não chegar a um endividamento extremo, superendividamento. Tá? Então a gente preparou esses slides hoje para mostrar para vocês com experiência prática como é que os nossos clientes chegam ao endividamento, o que é relativamente normal, né? A pessoa, às vezes, ela quer antecipar uma vontade, ela vai e pega um financiamento, um empréstimo para comprar alguma coisa, mas quando isso ultrapassa um certo limite, você já fica comprometido por demais na sua renda e aí você começa a caminhar para o superendividamento. Tá? Aí a gente vai mostrar isso hoje. Vamos lá, voltar aqui para nossa tela maravilhosa aqui. Então, por que eu cheguei ao superendividamento? Isso é uma pergunta que as pessoas se fazem, mas elas não se fazem lá atrás, quando assim, por que eu tenho que pegar esse dinheiro? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Lá no primeiro dia 1, no dia 1 da tua necessidade, por que eu tenho que pegar esse dinheiro? Ou então no dia 1, onde você teve a consciência de que precisava fazer alguma coisa e não tinha o recurso. Mas naquele dia 1 você ainda tinha a opção de não fazer aquela coisa e não pegar aquele recurso. E aí é uma coisa que eu sempre bato aqui. Aí funciona o orçamento. Né? Então você vai ver num período de 12 meses como é que está a tua renda, quais são as suas despesas e tudo isso relacionado ao que a gente conversa aqui. Então por que eu cheguei ao superendividamento? A nossa viagem começa aqui por essa agenda de hoje, onde a gente vai falar depois somente. Hoje a gente vai falar do número 1, número 2 e na semana nós vamos falar do número 3 e do número 4. Tá? Para exatamente trazer conhecimento e conteúdo para vocês, para não ficar um conteúdo muito grande, maçante, e aqui você pode já mentalizar de aplicação imediata. Vamos falar da lei, né? Existe uma lei. Em 2021, o governo promulgou a Lei 14.181, chamada Lei do Superendividamento, né? Alguns chamam da Lei da Falência Pessoal, que é um instrumento que já existe em outros países, mas que não existia no Brasil. Então, em outros países, você tinha a possibilidade de recorrer à justiça para mostrar que você quebrou. Quebrou. Que você deve mais do que você ganha, que você tem muita dívida, que você não consegue sequer comer. E aí, a legislação local te permite negociar essas dívidas em condições, digamos, mais balanceadas para aquele teu momento. E aí você se coloca no compromisso de tomar providências para que aquilo não aconteça de novo, porque existem países que você só pode fazer isso uma vez. Existem outros que você pode recorrer até 7, se não me engano, dos Estados Unidos, onde você pode recorrer a esse instrumento até 7 vezes. Você pode quebrar 7 vezes. Isso dá chance da pessoa se recuperar durante 7 vezes, cara. Surreal, né? Mas cada um tem o seu, cada qual. Então hoje, no Brasil, nós temos a lei do superendividamento, que é uma lei
que gerou a criação do programa de Boletizei pela doutora Daniele lá em 2021 também, e mais consolidadamente a partir de 2022. Então, esse ano, agora em maio, nós fazemos 3 anos do programa de Boletizei. Né? Isso é muito interessante porque é exatamente um marco. Nós somos se não falha a memória, sem nenhum desrespeito aos demais, nós somos o escritório com mais com mais especialidade no superendividamento. Então a gente consegue ocupar toda a cadeia de serviços relacionados ao super, desde o momento do aconselhamento psicológico, da parte emocional, até a parte financeira, contábil, até a parte propriamente dita jurídica. Tá? Então, seguindo aqui o nosso rito de hoje, o superendividamento é, de maneira geral, aqui tá na tela está a definição que está na lei. Tá? É quando você não consegue mais pagar as suas dívidas e manter a tua dignidade. Quando você começa a comprometer a tua vida familiar básica para pagar a dívida, ou sequer você tem o dinheiro para ter essa vida básica familiar, porque o teu consignado já ocupou quase 40, 50% do teu salário. Então, lendo o que está aqui, a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, a pessoa de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo. Então, isso traz um desconforto para a pessoa, porque ela começa a perguntar: por que eu me tornei superendividada? E aí a gente hoje fez uma questão de causas raízes, né, do superendividamento que nós identificamos a partir do atendimento que nós fazemos às pessoas. Então, todo dia aqui chegam muitas pessoas na nossa rede de atendimento, nosso fluxo de atendimento, perguntando se são superendividados, e aí a gente encaminha ela para a prévia do plano de pagamento, onde eu faço a avaliação dessa pessoa para saber se ele é superendividado ou não, e aí sim está apto ou não a seguir com a ação ou outra providência que nós encaminhamos nesse sentido. Então, quais são as causas do endividamento extremo ou superendividamento? Os fatos geradores, para a nossa concepção, o primeiro disparado é a oferta irresponsável de crédito. Os bancos jogam dinheiro no mercado de uma maneira absurda. Há relatos de clientes nossos que eles recebem telefonemas todos os dias perguntando se ele quer dinheiro. Por quê? Porque os bancos acessam as bases salariais, eu não sei como eles chegam a esses dados, seriam dados sigilosos, né? Mas eles chegam a esses dados e ligam para as pessoas quando ela tem uma margem, quando ela já pagou alguma coisa do empréstimo dela, quando ela conseguiu uma folga, não sei o que, para entregar mais dinheiro, o famoso troco. Ó, tá aqui, repactua a tua dívida e pega mais um troco aqui, eu sei que como é que você tá? Você tá apertado, tá precisando de dinheiro. Tem pessoas que recebem telefonemas todos os dias pedindo, oferecendo dinheiro, né? Para nós, hoje é o principal fato gerador, porque pega um momento que a pessoa está desestabilizada emocionalmente e vai, pimba, dá dinheiro para a pessoa. O segundo é o consumo. Tanto o consumo com propósito, o consumo consciente, como o sem propósito, o consumir por consumir. Ah, eu tenho crédito, eu vou consumir. Eu tenho crédito, eu vou viajar. Eu tenho crédito, eu vou fazer a festa de 15 anos da minha filha. Eu tenho crédito, eu vou trocar o carro. Eu tenho crédito, eu vou comprar mais uma bolsa. Eu tenho crédito, eu vou comprar algo que eu não precisava, mas eu quero ter porque eu tenho crédito e eu quero me equiparar aqui no nível social onde eu, né, quero fazer isso. Ok? O terceiro, doença. Há relatos de pessoas que tiveram problemas com doença. E aí tiveram que gastar o que não tinham para salvar a vida do ente querido. Isso aconteceu muito na pandemia, onde principalmente os servidores públicos mantiveram seus empregos, né? E muitos idosos ficaram doentes, pessoas que já não tinham capacidade de pagamento, pessoas que ficaram desempregadas, ficaram doentes. E aí a pessoa, para salvar a vida do ente querido, ela faz o que ela tiver ao alcance, né? E às vezes você precisa de dinheiro para custear isso. Digamos que a pessoa não tem um plano de saúde, né? E ele vai e segue nisso aqui. O outro é o desemprego, né? O desemprego, e aí eu faço uma conexão com esse empréstimo CLT agora, que a gente está vislumbrando, que está
tem mais de 500 mil pessoas que já contrataram esse empréstimo, tem quase mais de 3 bi de reais contratados. O desemprego é uma das causas do superendividamento. E agora, com o empréstimo CLT consignado do Programa de Crédito Trabalhador do governo Lula, a tendência é que aumente o superendividamento, porque se a pessoa não tiver educação financeira, ela vai gastar aquele dinheiro que ela pagou e vai continuar com as dívidas fora. Então, são os fatos geradores que nós identificamos também. Empreender. O que é empreender? Eu quero ser o meu dono do meu negócio. Então o cara, sei lá, saiu do trabalho dele, recebeu uma bela rescisão. Agora eu quero ser dono do meu próprio negócio. Não quero mais ter patrão, não quero mais ter horário, não quero mais ter nada disso. Aí ele vai, pega lá o dinheiro do fundo de garantia dele, da multa, da rescisão, aquela coisa toda, e vai e compra um negócio. Só que antes de fazer isso, ele não se capacitou, não fez uma análise de mercado, não fez um plano de negócios, não estudou o negócio que ele estava querendo, quais são os negócios possíveis, né? Porque você tem que se capacitar. Tem pessoas que não sabem fazer um fluxo de caixa. E para você ter um negócio, você precisa saber fazer fluxo de caixa. Tem pessoas que não sabem que não pode misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro das despesas pessoais. Aí ele começa a misturar tudo, ele mistura tudo, ele não tem divisão para nada. Então o caixa da empresa é o mesmo caixa dele e uma confusão desgraçada. Em um ano ele quebra. E ele não só quebra, porque durante esse primeiro ano ele vai catar dinheiro onde ele puder para sobreviver. Então ele quebrou, gastou todo o recurso dele e aí ele pegou dinheiro emprestado e está endividado. E esse último aqui, ceder o nome a terceiros. Ai, como tem gente que faz isso, né? Aí chega aquela tia, né? Eu queria tirar uma geladeira. Pode tirar uma geladeira para mim? Aí ele vai e tira a geladeira. Aí a tia não paga, né? Tira a geladeira no cartão de crédito, vai lá, então compra, faz um parcelamento no próprio nome e a tia não paga. E aí? Aí já está juntando com outras dívidas, não sei o que, tá aí super endividado ou endividada pelo menos. E qual seria a linha de defesa para isso? Quais seriam as linhas de defesa, na verdade, né? Quais seriam as linhas de defesa? O que você faria para se defender disso? O Jornal de Boletizei também traz esse tipo de conhecimento. Reserva financeira. A gente vai fazer um Jornal de Boletizei aqui com a questão da reserva financeira, que a gente vai ensinar como você montar uma reserva financeira, que a reserva financeira evita que você pegue empréstimo, tá? Orçamento familiar, mas não fazer orçamento familiar quando tu já está endividado, super endividado. Você tem que fazer orçamento familiar no início, antes de você contratar qualquer dívida. Aí você vai ver, quanto eu posso gastar lá na frente, eu posso ir até quanto, qual o valor da parcela que não ocuparia muito o meu orçamento familiar, quanto eu vou gastar de escola, comida, colocar tudo ali e seguir. Aí você tem uma linha de defesa para o superendividamento. Os gatilhos de consumo, você tratar. A gente, aqui no De Boletizei, a gente fala muito sobre gatilhos de consumo e a questão emocional do endividamento. Você não chega num empréstimo do nada. Você tem algumas coisas anteriores que te fazem ir no banco pegar um empréstimo, né? Todos aqueles fatos geradores que eu coloquei aqui em cima. Então, se você tem gatilhos de consumo, ou seja, coisas que você no passado não teve na tua infância, na tua adolescência, e quando você tem algum recurso você quer ter, isso são gatilhos de consumo. Então, cuidado. Então, tratar esses gatilhos de consumo para que você crie uma linha de defesa contra o endividamento. E fazer análise de risco. É como eu estou sugerindo que as pessoas façam com esse empréstimo consignado do governo. Fazer análise de risco. Cara, eu estou devendo a quem? Estou devendo ao agiota, então eu tenho que pagar o agiota. Então eu pego o empréstimo que até a ministra Gleisi Hoffmann chamou de o empréstimo do Lula, né? E tem outros, as pessoas chamam de empréstimo do faraó. Eu pego lá o empréstimo, programa Crédito Trabalhador, e quito o agiota, porque o agiota cobra 10, 15% ao mês, e ainda ameaça a tua vida. Eu tenho cartão de crédito, então eu pego o empréstimo do crédito trabalhador e quito meu cartão de crédito. Agora, eu tenho empréstimo pessoal, aí eu tenho que comparar, porque a gente já mostrou aqui no jornal que a taxa de juros do empréstimo crédito
do crédito trabalhador está mais alta do que o empréstimo pessoal. Então aí tem que fazer análise de risco. Vale a pena? Então são essas questões. E quais são as consequências? Endividamento. Entendeu? O endividamento, ele não é um mal em si. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Tem pessoas que, eu não tenho dívida nenhuma. Por exemplo, uma empresa que não se endivida e ela fica sempre dependendo de capital próprio, ou das suas vendas, ou acumular alguma coisa para crescer, ela tem uma chance de crescimento menor do que uma empresa que se financia nos bancos. Estou dizendo de maneira responsável, tá? Então, a empresa que se financia nos bancos. Por quê? Se você precisa ampliar o teu parque fabril, eu preciso comprar mais 100 máquinas porque o meu parque fabril hoje não atende a minha demanda. Eu estou recebendo muitos pedidos e eu estou demorando muito para atender. Eu vou perder esses pedidos para um concorrente ou então eu vou favorecer que um concorrente surja no mercado. Você vai no banco, você conversa, coloca um plano de negócios para o banco, tudo bem, eu vou te dar grana para você comprar suas 100 máquinas. Imediatamente você já cresce. E aí você vai pagar o empréstimo dentro do teu orçamento, porque você foi no banco com um plano de negócios. Óbvio que existem questões, digamos que teve uma crise mundial fabril. Pode ser que você quebre, mas não foi por culpa sua. Foi um evento externo não previsto. Então, se você chega no banco com um orçamento lá, minha previsão de caixa vai aumentar, tal, eu consigo pagar essa parcela e tal, porque as 100 máquinas vão gerar isso, vão gerar aquilo. É a mesma coisa que você tem que fazer quando você for pegar o teu empréstimo. Porque você pegar empréstimo com propósito é saudável. Então, por exemplo, você precisa sair do aluguel, né? Você quer comprar a tua casa. Você vai esperar 20 anos para você comprar a tua casa? Sabendo que se você tem a possibilidade de pagar o aluguel, você consegue pagar a tua casa, né? Fazendo um exemplo bem básico. Então você vai no banco, eu quero comprar essa casa aqui, porque eu pago tanto de aluguel, aí em vez de pagar aluguel, eu vou pagar a mensalidade, não sei o quê. Então tu já está comprando alguma coisa para você, para tua família, para o teu patrimônio. Agora, você vai chegar no banco, eu preciso de uma grana porque minha filha, ela precisa disso, precisa daquilo e tal, não é nada assim que seja urgente. É apenas você vai fazer um favor, o desejo. Você vai, digamos que você não teve aquilo na tua adolescência, você quer que ela tenha. Legal, natural, mas por que você não guardou dinheiro há 2 anos atrás para fazer isso? E você vai pegar um empréstimo para pagar para frente. Então, o endividamento não é ruim quando tem propósito, né? Mas quando não tem propósito e você consome por consumir e usa dinheiro de longo prazo para pagar a despesa de curto prazo, você tem grandes chances de chegar ao superendividamento. Por quê? Porque quando você estiver pagando lá a 40ª parcela do teu empréstimo, você sequer vai se lembrar onde você gastou aquele dinheiro. Como tem clientes nossos, quando eu pergunto por que ele está devendo 500 mil, ele fala que não se lembra. Ele não se lembra que ele está devendo 500 mil. Não sabe, ele não sabe como começou os 500 mil, não sabe de onde vieram os 500 mil, ele não se lembra de ter viajado, não se lembra de ter... Mas ele pegou o quê? Pegou 60 mil no primeira perna, sei lá, 8 anos atrás. Aí ele repactou aqueles 60 mil, pegou um troco, já pegou um para 85. Aí daqui a pouco ele repactou de novo, já pegou outros empréstimos, que abriu margem para ele já está endividado em 160. Aí ele já está com 4 empréstimos, os 4 ligam para ele pegar um troco, ele está apertado porque ele não fez orçamento, ele começa já tá um empréstimo de 250 mil. Ele viveu só dos trocos e nunca pagou as dívidas que tinha. Então essa questão que nós trouxemos hoje é uma questão interessante porque a gente tenta responder assim, uma pergunta que você tem que se fazer. Por que eu cheguei ao superendividamento? Por quê? É uma pergunta legítima que você se faz toda vez que você olha o teu contra-cheque assim, cara, onde é que eu gastei esse dinheiro? Eu não me lembro onde eu gastei esse dinheiro. Não me lembro. Nossa, estou com um empréstimo consignado aqui que está ocupando 45% do meu contra-cheque. 96 meses.
Onde é que está esse dinheiro que eu não me lembro? E aí você começa a falar assim, nossa, se eu não me lembro, é porque realmente eu preciso de cuidados, porque não tem só uma questão financeira, tem uma questão emocional, que algum gatilho te fez consumir, alguma coisa te fez criar momentos de necessidade daquele dinheiro, criar necessidades, e aí você tinha aquela primeira caixinha lá que eu coloquei, o crédito responsável, a oferta de crédito responsável, o cara te liga direto, você vai e pega. Então hoje o Jornal de Boletizei foi para responder essa pergunta: por que eu sou um super endividado? E você pode fazer essa pergunta também: por que eu estou endividado? E pode também fazer: por que eu não tenho dívida? Porque é um bom exercício também. Por que você não tem dívida? Ah, porque eu sou controlado, porque eu sou. Ah, mas eu não tenho dívida porque eu abro mão de muita coisa. Legal. É uma forma. E o cara que é endividado, por que eu estou endividado? Ah, eu estou endividado porque eu estou comprando meu apartamento, estou comprando minha casa, eu tive que reformar minha casa. Legal, tá dentro lá de uma média controlável lá da tua renda e tal. Ok, agora por que eu sou super endividado? Já é mais complexo você entender por que você chegou no nível tão extremo de endividamento que hoje você não consegue fazer nada com o teu dinheiro e o teu dinheiro praticamente só você vai direcionado para o banco, aí você não consegue suprir as tuas necessidades e aí ferindo a tua dignidade. Mas eu quero afirmar para você que você não é as suas dívidas. E por isso que o programa de Boletizei está aqui para te apoiar aqui no 21 999 27 7171 e no desboletizei.com.br. Agenda uma prévia do plano de pagamento para a gente avaliar a tua situação. Não faça nada antes de fazer essa prévia, não tome nenhuma decisão, não refinancie com o banco antes de fazer isso aqui conosco, que a gente vai dizer para você o caminho a seguir e quais são as ferramentas que você vai ter para o melhor destino possível à tua situação. Tá bom? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com sua rede de conhecimentos. Se inscreva aqui no canal para você receber as atualizações e para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, para a gente falar de conteúdos sérios relacionados ao superendividamento, para que essa chuva de dinheiro que está tendo agora no mercado com o CLT consignado não te molhe e sirva apenas para que você possa fazer uma boa gestão do teu caixa e trazer bem-aventurança para sua família e sucesso, tá bom? E não há nada mais a falar do que assim, conte com a gente, que nós juntos somos mais fortes. Eu sou o Rui Bezerra, perito contador aqui dos Boletizei. Esse foi o Jornal dos Boletizei de hoje. Um grande abraço a todos, até amanhã, tchau. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.